Oi galera, Davi Alves quem aqui fala e hoje eu vim resumir o episódio 7 da segunda temporada de Ruptura. Nesse episódio a gente conhece um pouco mais da Gemma, a mulher do Mark, agora como externa. O episódio começa com ela mais especificamente doando sangue e conhecendo o Mark. Depois a gente vê a mulher do Mark ainda fazendo alguns exames dentro de uma sala branca, pelo que me pareceu ser a Lumon. A gente vê depois disso que o Mark está se reintegrando e por causa disso ele está vendo essas memórias que ele teve quando conheceu a Gemma. Volta para a cena do Mark, dormindo, inconsciente. E a irmã pergunta quando ele vai acordar a Regab e ela diz que tudo aquilo são sequelas da reintegração. E a mulher diz que se tentar fazer qualquer coisa com o irmão dela, ela vai jogar ela de um ponte. Só que ela fala que a Gemma está viva e que para tentar encontrar ela dentro da Lumon, a mando dele, ela faz essa reintegração mais acelerada. E quando ela fala isso, a irmã do Mark absorve essa informação. Depois a gente vê a Gemma no que parece ser a Lumon fazendo vários exames, como pressão, pesando seu peso, e a mulher faz várias perguntas a ela, se ela lê livro, fez exercícios, e enquanto ela pergunta, a mulher monitora as respostas dela com uma máquina. Depois disso ela vai em um armário e pega uma roupa bem parecida com a da senhora Casey, e ela segue a mulher por uma espécie de um corredor estranho, e também mostra os projetos que não são Mark, mas também outras pessoas do departamento de refinamento de macrodados, o RMD, estão refinando. Várias salas. Quando ela vai entrar em uma porta, depois de entrar, a parte dela é ativada e a gente descobre enfim o rosto daquele homem que foi pegar o departamento de dentista no departamento de Optic Design. E a Gemma estava desesperada, no caso, a senhora Casey estava desesperada para sair daquela sala porque ela meio que não queria fazer aquilo. O homem disse, mas já se passaram 6 meses, só que para a interna não, né? Porque ela foi ativada e reativada ali como se fosse instantaneamente. Na hora que ela vai abrir a boca, corta para ela sendo acordada novamente como externa, perguntando quantas horas ela tem ficado dentro daquela sala. Ela responde 2 horas, uma mulher que estava ali acompanhando ela, e a mulher sai com ela novamente e entra na sala do projeto Cody Hubble. Pelo que me pareceu também, a Gemma já estava antes na Lumon do que o Mark. Corta para o Mark e a irmã sofrendo as consequências da reintegração do Mark. A gente também vê um pouco das memórias do Mark, se encontrando com a Gemma, e também um pouco da vida dele como professor. Nessa cena específica, a gente vê ele entregando umas formigas como presente para a mulher dele, só que a Gemma disse que gosta de plantas e não de formigas. E ele comprou um móvel para montar. A gente vê a vida deles passando bem rápida, enquanto uma trilha sonora também rápida acompanha tudo isso. Em vários flashes, como se fosse um filme. Flashes esses de momentos diferentes da vida deles. Depois a gente vê a irmã com o marido dela conversando com o Mark e a Gemma sobre o marido da irmã do Mark escalado em uma parede de rocha. E a irmã do Mike oferece bebida alcoólica à Gemma, só que ela não aceita. E dá a entender que está grávida. Então aquele móvel que ele disse querer montar, talvez seja um berço. Depois disso a gente vê que a mulher do Mark infelizmente perdeu o bebê que estava esperando. E ela está chorando, ele vai até lá e consola ela por causa disso. A gente vê depois disso, em uma transição, e as transições desse episódio estão sensacionais. A gente observa que várias pessoas estão observando os trabalhos que o povo do RMD faz. E a gente vê novamente a Gemma na Lumon e depois com o Mark no hospital. Corta para ela novamente na Lumon e depois para o Mark fazendo um teste com ela, uma espécie de coleta para fazer algum teste. A gente vê novamente ela na Lumon, a Gemma, que inclusive reclama da sua boca doendo. Tudo isso enquanto observado por aquele homem daquela sala que parecem com a do RMD, como eu já tinha dito anteriormente, só que eu acho que eles não são rupturados. O homem pergunta quantas salas ela visitou e ela diz 6, só que ela não se lembra o que viu dentro de cada uma dessas salas, pois a versão interna dela estava dentro dessas salas. E ela pergunta o que acontece depois que ela visita essas salas. E o homem diz a ela que ela foi ver o novo mundo, geral, o novo mundo, e que aquilo ia tirar toda a dor dela e também a dor do Mark. A Gemma até pede que o homem fale como uma pessoa normal, acho que fazendo referência principalmente aos manuais que a gente tinha na primeira temporada de Ruptura, quando as pessoas sempre tinham que seguir uma risca até a chegada da Hayley. Só que o homem se despede dela e dá uma boa noite e manda que ela vá dormir e tenha bons sonhos. Corta agora para a Gemma na casa dela e o Mike chamando ela e ela fechando a porta meio que não querendo falar com ele. Corta agora para uma cena da Regab com a irmã do Mark falando sobre o estado dele. E que ele está dormindo e que ele é normal e ele vai acordar quando se sentir pronto. E a irmã do Mark fala para ela sobre a cabana de interno, quando a mulher estava rupturada para ter um filho, por causa da gravidez. E a irmã do Mark sugere ligar para a Cobel, só que a Regab diz que não é uma boa ideia, mas ela até pega o celular para digitar, só que a mulher diz, se você fizer isso, eu vou sair desse caso e você vai ficar sozinha cuidando do seu irmão. E ela meio que desiste. Mas a Regab sai. Volta pra cena do Mike sussurrando alguma coisa. E depois a mulher dele vendo aquelas fichas, da mesma que o Dylan já pegou na primeira temporada. E por causa disso ele foi ativado pela contingência extraordinária. E ela falando que é como se o eu estivesse disputando contra o eu. Uma coisa de psicologia. E eles meio que se desentendem depois disso. E eu acho que esses cartões colocados nesse episódio meio que representam um pouco do estado em que o Mark se encontra de reintegração.
Depois a gente vê a gema interna sendo ativada. Pelo que parece ser uma turbulência, um avião, ela foi mandada para um teste. E depois a gente vê que a gema externa ainda está viva. E o Mark está em 96% para terminar o projeto Cor de Rabon, e eles falam da possibilidade de eliminar a gema depois que ele acabar esse projeto. O braço direito da Helena, inclusive, que tem o nome, que eu chamo de Alegria, tem o nome de Diversão tatuado na mão, está lá naquela sala falando sobre isso, naquela sala que parece o RMD, só que eu acho que não é um RMD porque eles não são rupturados. Corta para a interna, a senhora Casey escrevendo um monte, a mão dela inclusive até começa a doer, e ela pergunta quando vai parar de fazer aquilo. E ele diz, é época de Natal, é época de escrever cartas, mas ela diz, é sempre Natal. Depois disso a gente vê que o homem sai da sala, levando ela junto, e diz que ama ela também diz que ama o homem. Nesse caso, a versão interna da senhora Gema, que é aqui a senhora Casey. E depois disso, a Gema sai acompanhada pelos corredores, aqueles bem esquisitos, que não são parecidos em nada com aqueles do andar de cima. Depois a gente vê a cena do Mark destruindo completamente o berço, e corta para Gema, meio que sendo consolada pelo Mark, talvez porque ela fez o teste para ver se poderia ter filho, e acho que deve ter dado negativo. Corta para ela novamente na Lumon, falando que a mão tá doendo. E a gente descobre que ela sabe qual foi a sala que fez a mão dela doer, e a Gema fala que quer ir para casa. Só que o homem diz que o marido dela tinha se casado no ano anterior, e que ele tinha filho, e que ele tinha seguido em frente, e ele deu a ela a possibilidade de talvez ela também ter feito isso como interna dentro da Lumon, em algumas das salas em que ela faz aqueles testes. A Gema derruba um homem com a cadeira, pega o crachá dele e sai da sala onde ela estava. Gente, que cena de terror. Ela passando por uma sala cheia de luzes, e as luzes, a meia luz no caso, piscando, meio que acendendo e apagando, como o caminho em que o Mark e a Helena foram até a Sala dos Cabritinhos, ainda nessa temporada e também na anterior. E a gente vê meio que uma pessoa observando ela. A Gema enfim consegue chegar no elevador e subir para a parte de cima, só que a parte dela interna é ativada. Corta agora nessa parte para ela novamente com o Mark, com ela saindo de casa e falando eu te amo para o Mark. Um pouquinho de atrás o Mark responde também eu te amo para ela. A interna da Gema sai do elevador, que aponta com seta para baixo, e ela vai andando pelo corredor até se encontrar com o Miltic. Ela até faz ali algumas perguntas, tentando saber por que ela está ali, só que o Miltic diz que a externa dela veio para uma exposição pública de arte e acabou subindo pelo elevador errado. E ele manda que ela dê a meia volta, o que ela faz. Só que ela ainda tenta perguntar alguma coisa, só que ele a interrompe e ela entra novamente dentro do elevador. Corta para Mark novamente, na continuação direta daquela cena que eu atendi anteriormente, vendo um carro de policiais parar em frente à sua casa, e ele se direciona até a porta, onde alguns policiais já estão ali parados esperando, e corta novamente agora para a Gema, que foi reativada enquanto estava descendo para a parte de baixo ali da ruptura. E ela parece triste por não conseguir ter fugido da Lumon e chamando pelo Mark. E ela é levada para a sala dela. Corta para o Mike novamente, observado pela sua irmã, como se ele estivesse acordando de um sonho, daquele tempo que ele passou inconsciente por causa da reintegração. E ele vê uma imagem da Gema e o episódio acaba. Se você chegou até essa parte do vídeo, eu peço que você comente coisas estranhas. Para você entender um pouco do contexto, eu vou começar a resumir episódio por episódio de Stranger Things a partir da primeira semana de abril, quinta-feira às 11 horas. Então, para não perder futuros vídeos de resumo de Stranger Things, já que vai sair a quinta temporada ainda esse ano, pelo menos eu acho que a primeira parte, já se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com alguém que também gosta de ruptura. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Até daqui a pouco com o próximo vídeo.